Vamos orar? Pedir a Deus que nos abençoe. Fale com Deus para falar o seu coração. Você que está aqui no templo, você que está online, né? Pare tudo que você está fazendo. Tire esse tempo para realmente falar com Deus. Deus, fala comigo. Desejo ouvir a tua voz. Quero crescer. Quero amadurecer em nome de Jesus. Pai, louvamos e exaltamos o teu nome mais uma vez. Somos gratos ao Senhor por estarmos aqui na tua casa, por podermos exaltar o teu nome. Ó Deus, por estarmos aqui para aprender um pouco mais do nosso Deus, que é tão maravilhoso, que nos ensina coisas tão preciosas, que tornam a nossa vida melhor, mais abençoada, mais feliz. Ó Deus, que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Me dá graça, sabedoria, inteligência para transmitir a tua palavra, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, cercando todas as pessoas que estão aqui, as que estão online, que o Senhor aquiete o coração, que o Senhor dê inteligência para, Senhor, colocar em prática aquilo que nós aprendemos, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença neste lugar. Repreendemos toda a ação do inimigo que queira roubar a palavra da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Começamos semana passada a estudar uma série de lições sobre maturidade cristã. Sobre maturidade de uma forma geral, mas especialmente a nossa maturidade espiritual. E hoje nós vamos estar na segunda lição, que ela é base na maturidade das pessoas. A obediência, o título é: a obediência produz maturidade. A nossa obediência produz maturidade. Ao contrário do que muitos pensam, eu sou maduro quando eu faço o que eu quero. Não. A maturidade é demonstrada nas pessoas quando elas obedecem. E nós vamos estar, à luz da palavra de Deus, mostrando perfeitamente isso. E quando nós pensamos em maturidade, é quando a gente vê que uma pessoa, ela está na fase, vamos dizer assim, adulta. Você fala assim, essa pessoa é madura. Porque uma criança não é madura, um adolescente não é maduro, um jovem está passando pela transformação. Quando ela chega numa determinada idade, teoricamente, ela está madura, fisicamente. Porque tem muitos adultos que são morrem imaturos. Por quê? Exatamente porque querem em tudo na sua vida desobedecer. Tudo. Eles não fazem o que está nas regras. Quando eu quebro uma lei de trânsito, eu estou sendo o quê? Imaturo. É imaturo, porque eu estou desobedecendo aquela lei de trânsito. É muito tranquilo da gente entender as pessoas. Quando a pessoa faz tudo o que vai na sua cabeça, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida, eu trabalho, eu ganho meu dinheiro e eu faço o que eu quero. Inclusive nós temos pessoas dentro da igreja que pensam dessa forma. Não, eu acredito em Jesus, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, mas na minha vida mando eu. Igreja não vai mandar em mim, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim, só eu mando. Nem Deus, praticamente ele é um Deus, porque as pessoas imaturas, elas se acham muito mais do que elas são. Essa é a grande realidade na vida das pessoas imaturas, né? E quando nós pensamos na maturidade, especialmente a maturidade espiritual, ela começa quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como o único e verdadeiro Salvador. Não há possibilidade de maturidade espiritual. A pessoa pode ser madura no seu intelecto,
ela pode ser madura nas suas emoções, ela pode ser madura nas suas finanças, né? Chegou no nível que ela é madura na parte econômica dela, mas a vida, a maturidade espiritual é impossível. Quem nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador, não tem nenhuma maturidade espiritual. Ele pode conhecer Bíblia, como nós sabemos, muitas pessoas que conhecem muito da Bíblia, são inteligentíssimas, e conhecem, lê Bíblia, lê livros sobre os apóstolos, lê sobre teologia, estuda teologia, mas se não entregar a vida a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, é impossível ter a maturidade espiritual que é exigida na palavra de Deus. Por quê? Porque a pessoa, ela não vai obedecer a Deus se ela não entender o plano de salvação do Senhor. Porque a nossa tendência normal, qual que é? É desobedecer. Foi isso que aconteceu com Eva e Adão. Desobedeceram por quê? Porque a tendência natural nossa é uma luta constante, dia a dia, para a gente estar obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus. É uma luta, não tenha dúvida disso. Eu luto todos os dias, e sei que você também luta todos os dias para obedecer a palavra de Deus. Então, se nunca entregou a vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como único e suficiente Salvador, não há possibilidade de ter maturidade espiritual. Não há. Porque a primeira coisa é entender que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Ele é tudo que nós devemos observar, obedecer e vê-lo como exemplo. Então, se eu não entrego a minha vida a Jesus Cristo, e eu não tenho condições disso. E o grande alvo do ministério de Paulo, especialmente, claro que Jesus Cristo, ele começa ensinando os seus discípulos, Pedro ensina, mas nós vemos de forma enfática o apóstolo Paulo tentar levar as pessoas à maturidade espiritual. Lá em 2 Timóteo 2,15, olha o que ele diz aqui: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, para que eu seja um obreiro aprovado, alguém maduro na minha fé, eu tenho que manejar bem a palavra de Deus. Então, eu entrego minha vida a Jesus Cristo e passo a amar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus, senão não há possibilidade. Ainda Filipenses 3, versículo 12 a 14, o que Paulo diz de forma muito clara: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, que escreveu as cartas tão lindas, que dão base à nossa doutrina, aquilo que nós cremos, Paulo, ele é muito claro, ele falou: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. Então, todas as pessoas, quanto mais madura ela é, mais ela entende que ela não sabe nada.
E tem gente que não sabe nada e acha que sabe muito. Não, é do meu jeito. Eu faço é do meu jeito. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não que eu tenha alcançado, eu prossigo. Eu continuo na minha caminhada. Eu tenho um alvo. Meu alvo é Cristo. É ser igual a Jesus. Esse tem que ser o alvo. Eu olho para Ele. O problema é que nós preferimos, muitas vezes, olhar para as pessoas e as pessoas são falhas. É claro que temos que olhar para a pessoa. O próprio apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Tem pessoas que a gente admira pelo seu proceder, pela sua obediência a Deus, pela sua maturidade espiritual. Ela demonstra a sua maturidade espiritual pela paz que ela tem, pela segurança que ela tem, não anda temerosa de todos os problemas, das coisas que estão vindo. Você vai observando, mesmo nas circunstâncias adversas, o inimigo não consegue roubar a sua alegria, mesmo nas situações mais difíceis do mundo que nós passamos, não consegue roubar a alegria. Por quê? Há uma maturidade espiritual. Nós olhamos para Jesus, nosso alvo é Jesus, nossa pátria, como o próprio apóstolo Paulo diz, não é a terra, é os céus, não é aqui. Se eu ficar olhando para aqui, eu vou me agarrar nas coisas terrenas e nunca vou amadurecer, mas quando eu olho para o alvo maior, que é a minha vida eterna, eu obedeço a Deus, porque eu entendo que o caminho que agrada a Deus, que vai me levar à salvação, é a obediência à palavra de Deus. O caminho que me traz segurança, o caminho que agrada a Deus, é obedecer à palavra de Deus. Então, a obediência, ela demonstra que nós estamos no caminho da maturidade. Tem pessoas que têm 30, 40 anos que estão na igreja, e são imaturas, totalmente imaturas na sua fé. O apóstolo Paulo fala de uma forma tão clara, fala assim, olha, vocês têm que parar de beber o leitinho espiritual, vocês têm que comer coisas mais graúdas, coisas mais profundas. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Tem pessoas que vivem a vida inteira tomando leitinho, são salvos, porque entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas não cresce, não amadurece, porque falta de obediência, de ler a palavra de Deus, de colocar em prática a palavra de Deus. Então, só vou amadurecer se eu obedecer. É fácil? Não é fácil. Obedecer é uma das coisas difíceis, porque eu falei, normalmente nós temos a tendência de querer desobedecer. Olha uma criança, o pai fala, não pode mexer, o pai descuida, ele vai, o primeiro lugar que ele vai é naquele local, porque está ali dentro da gente, querer desobedecer o que a palavra de Deus nos diz. Não, eu penso que é desse jeito, eu acho, todas as vezes que eu tento confrontar o que a palavra de Deus diz, com os meus pensamentos, com os conceitos do mundo, eu estou sendo imaturo. A maturidade, vou obedecer mesmo que me custe muito, é maturidade. Eu sei que eu gostaria de fazer isso, mas isso é a vontade de Deus? Não é a vontade de Deus. Então eu vou me sacrificar minha carne, sacrificar os meus desejos, sacrificar os meus sonhos, sacrificar tudo na minha vida para obedecer aquilo que Deus está mandando. Porque a pessoa amadora, ela entende que a vontade de Deus, ela é perfeita, agradável, e ela é que nos torna totalmente felizes. Eu saio da vontade de Deus, eu certamente vou ser infeliz na minha maturidade. Lá em 2 Timóteo também, o apóstolo Paulo fala para Timóteo, no capítulo 3, do versículo
15-17, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então o que ele quer dizer aqui? Que a palavra de Deus, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos ensina, ela nos aperfeiçoa, ela nos torna maduros, como um obreiro aprovado. Então nós temos que ter o entendimento que isso é fundamental na nossa vida, obediência à palavra de Deus. Você quer ser maduro? Você se diz maduro? Então porque você é obediente a todos os preceitos da palavra de Deus. A desobediência demonstra que eu sou totalmente imaturo. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus diz o seguinte: o meu povo perece, morre, por falta de conhecimento da palavra. Então, se eu quero ser maduro espiritualmente, é impossível eu não conhecer a palavra de Deus, eu não estudar a palavra de Deus. Assim como eu preciso do alimento todos os dias para manter o meu corpo, eu preciso da palavra de Deus todos os dias também para manter a minha vida espiritual crescente, abençoada e amadurecendo na minha fé. Eu tenho que entender dessa forma, senão serei totalmente infeliz. Algumas razões para nós obedecermos a palavra de Deus. Primeiro, que ela nos abençoa, traz vida. A palavra de Deus traz vida. Não tenha dúvida disso. Abraão, quando ele obedeceu a Deus, ele saiu da sua terra, do meio da sua parentela, e foi para uma terra que ele não sabia qual era. Ele se tornou mais feliz ou mais infeliz? Claro que ficou mais feliz. Deus o abençoou muito mais do que lá na sua terra. A princípio parecia que ele ia perder. Espera aí, eu vou largar minhas terras, vou largar minha casa, vou largar meus familiares, tudo que eu tenho. E muitas pessoas pensam assim: como é que eu vou largar meus amigos? O que meus amigos vão pensar de mim se eu começar a servir a Deus? E os meus familiares? E os meus negócios que eu faço de forma suja para ganhar dinheiro? Vou deixar de ganhar? E nós começamos lá no passado. Você volta no passado, se você um dia não cresceu na igreja, porque alguns cresceram na igreja com esses conceitos, mas mesmo assim alguns se desviam. Se depois que você obedeceu a Deus, se você não tornou-se mais feliz? Claro que se tornou mais feliz. E às vezes a gente se apega em determinadas coisas que Deus fala: deixa, obedeça, achando que aquilo ali é que nos torna felizes. E com certeza nós temos razão para obedecer a Deus, que a nossa vida sempre vai ser mais proveitosa, mais feliz, mais abençoada quando nós obedecemos a Deus. Não tenha dúvida disso. Uma segunda razão que nós devemos obedecer é porque Jesus Cristo foi o maior exemplo de obediência. O que Jesus Cristo falou com o Pai quando ele estava ali no Getsêmani? Pai, ele sabia que ia
passar pelo sacrifício da cruz. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus é o nosso maior exemplo, e a obediência dele fez com que o nome de Jesus Cristo estivesse sobre todo o nome. Um dia todo joelho vai se dobrar, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. A obediência. E Jesus Cristo é o nosso exemplo de obediência. Então, eu preciso entender que a obediência é fundamental na minha vida, porque o meu exemplo é Jesus Cristo. Outra razão, questão da consciência. O que é a consciência? A consciência é aquilo que me fala o que eu fiz de errado e o que eu fiz de certo. A consciência nos acusa. Você está fazendo isso errado, isso não é certo. E a gente sabe disso. É claro que a consciência ela pode ficar cauterizada, como o apóstolo Paulo diz, porque nós vamos desobedecendo, aí o Espírito Santo, pronto, não incomoda mais. Porque nós temos o Espírito Santo o tempo todo nos mostrando claramente. Quando eu brigo com uma pessoa, eu fico irado com a pessoa, vem o Espírito Santo na mesma hora e fala: o que eu tenho que fazer? Corrigir aquilo. Não, fez comigo, vou pisar, ele vai me pagar. Isso é a voz de Satanás no nosso ouvido. Então a nossa consciência, ela está ligada à nossa mente. A nossa mente é onde estão os pensamentos, o raciocínio, as nossas vontades, né? Está ali. E nós precisamos entender que quando nós obedecemos a palavra de Deus, há paz na nossa mente. Você quer ter paz? Você quer relaxar, andar relaxado, tranquilo, feliz, abençoado? Então, obedeça, porque quando você obedece, há paz na sua consciência. Eu durmo com a consciência tranquila. Nós não falamos isso? Eu durmo com a consciência tranquila. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e tenho paz para dormir. Por quê? Fiz tudo de acordo com a palavra de Deus. Eu obedeci a palavra de Deus. Então, a razão, só isso seria suficiente para nós obedecermos o tempo todo. Porque quando nós erramos, quando nós estamos com a nossa vida em pecado, o tempo todo, nós somos acusados pela nossa consciência. Nossa consciência não tem paz. A nossa mente vira um turbilhão de pensamentos e não há paz na nossa vida. Simplesmente porque nós desobedecemos a palavra de Deus. Agora, quando eu obedeço, maturidade, equilíbrio na minha consciência relaxa, a paz. Então eu preciso entender que é fundamental, isso traz bênção à minha vida. E também a razão, porque está de acordo com os preceitos divinos, o que Deus quer para a nossa vida. Quando eu obedeço, é o que Deus quer. E quando eu obedeço a Deus, o que acontece? O que diz Deuteronômio 28? Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor e cumprir os seus mandamentos, as bênçãos te alcançarão. Você será abençoado.
Então, razão nós temos demais para obedecer. E quando nós obedecemos, demonstrando maturidade. Eu entendo que obedecer traz muito mais bênção do que desobedecer. Um filho obediente, ele agrada o seu pai. E quando ele pede ao seu pai alguma coisa, o pai concede. Um filho desobediente, o que vai acontecer? O pai fecha o coração do pai. Não vou dar. Não merece. É assim que nós pensamos. E quando nós obedecemos, nós demonstramos a nossa maturidade. Eu sei o que agrada a Deus. Eu sei que obedecer está doendo. Eu queria desobedecer. Eu queria fazer do meu jeito. Eu queria que fosse diferente. Mas eu vou obedecer. Porque eu sei que agrada a Deus. Demonstra maturidade. Demonstra que nós conhecemos o Deus que sempre nos recompensa, que sempre estará ao nosso lado, que sempre vai nos abençoar. Então, razões nós temos para obedecer demais. E nós temos que entender que a desobediência impede o nosso crescimento e nós amadurecemos na fé. Olha o exemplo de Jonas. Jonas, Deus falou com ele, vai para Nínive. E ele falou, não vou de jeito nenhum. Os ninivitas nos perseguem, os ninivitas nos atacam. Não vou lá pregar, falar de Deus para esse povo, não vou falar de jeito nenhum. Demonstrou a total imaturidade de um profeta. De um profeta. Porque qualquer pessoa que quer crescer na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, olha para Jesus e entende que Jesus Cristo, mesmo crucificado, ele olhou para aquele povo que estava crucificando e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Maturidade completa, perfeita, que não é fácil, mas nós temos que procurar. Jonas mostrou a total imaturidade, e com isso, a imaturidade, a desobediência, porque quando nós desobedecemos, mostramos imaturidade, trouxe consequências na vida dele. Foi um turbilhão. Nós conhecemos a decadência que houve na vida de Jonas por desobedecer. Deus falou, vai para Nínive pregar, ele desobedeceu, foi para Jope, porto de Jope, foi para o navio, desceu para o porão, foi para dentro do mar, foi para dentro da barriga do grande peixe, só foi afundando. E a desobediência faz assim com a gente, nós só vamos afundando, enquanto que a obediência nós só vamos crescendo, a desobediência só vai nos afundando, e ela faz com que a gente seja indiferente com as pessoas que não aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Você quer ver uma pessoa imatura? Ela não se importar que as pessoas estão indo para o inferno. É isso mesmo, tem que ir para o inferno. Não, nós temos que orar até para os nossos inimigos, a palavra de Deus nos diz isso. Quando eu começo a orar pelos nossos inimigos, eu estou mostrando a minha maturidade. Quando alguém me persegue, quando alguém me faz algum mal, quando alguém me passa a perna, e eu começo a orar, Senhor, tem misericórdia, muda a vida, essa vida. Maturidade, porque a imaturidade
nos torna indiferente às pessoas. Tanto faz, eu não ligo para essas pessoas. Estão indo caminhando para o inferno. Não oro, não prego, não demonstro meu amor, de forma nenhuma. E uma das coisas que nós vemos que demonstra a maturidade é o conhecimento da palavra e obedecê-la, e uma palavrinha mágica que se chama amor. Você pode conhecer toda a Bíblia, você pode estar obedecendo todas as coisas, mas se você não importa com pessoas, se você não ama pessoas, a sua maturidade está questionada, com certeza, porque a pessoa madura, ela ama, ela não fica indiferente às pessoas que estão perdendo a sua vida, que estão jogando a sua vida fora, que não importam com as pessoas, que não oram pelas pessoas, que não oram pela sua cidade, não oram pelo seu país, não oram por esse mundo, para que Deus possa levantar um grande avivamento, para que muitas pessoas possam ser salvas. A gente sabe que muita gente tem um coração duro e não quer de forma nenhuma, mas nós temos que orar, porque nós não sabemos. Nós temos que orar para que Deus esteja transformando. A desobediência também de Jonas fez com que ele perdesse o rumo da vida. Olha bem, para fugir de pregar em Nínive, ele saiu do seu país, perdeu o rumo. Perdeu os objetivos. A pessoa madura, ela traça objetivos, ela faz planejamento, mas os planejamentos dela são planejamentos assim: Deus, me ajuda, eu vou começar um ano, eu estou planejando fazer isso, aquilo outro, mas me ajuda a planejar, que não sejam estabelecidos os meus planos, mas os teus planos na minha. Jonas não está preocupado com isso não, está preocupado com a vida dele. Eu não gosto dos ninivitas, eu não gosto desse povo, então não vou. Então, a maturidade, nós planejamos, claro que temos que planejar, mas os nossos planos, eles são feitos a duas mãos, nós e Deus. Deus, me ilumina, me mostra os teus caminhos, o que o Senhor quer para a minha vida, quais os planos, o Senhor quer que eu faça isso? Vou fazer, não é o que eu gostaria, eu tinha outro plano, mas o Senhor tem esse plano, então nós precisamos. Outra coisa que nós vemos, que a desobediência, ela traz um medo ao nosso coração, essa que é a realidade. Ali Jonas, com aqueles homens ali, eles tiveram medo, muito medo. Jonas, quando ele estava lá, dentro do grande peixe, as palavras dele são de pessoas que conheciam Deus, sim, de pessoa que se humilhou diante de Deus, mas estava com medo ali dentro, medo. E é isso que a desobediência faz com a gente, nos leva para um clima, para situações que vão trazer medo, além de fazer com que a gente prejudique a nossa vida e dos que estão ao redor da gente. Toda vez que eu desobedeço, eu me prejudico, mas eu prejudico também a minha família, eu prejudico a minha igreja, eu prejudico as pessoas que eu tenho relacionamento, eu crio aquele clima todo, situação embaraçosa para todos, prejudico as pessoas através das minhas atitudes. Imaturidade.
Não, eu vou fazer isso. O que é que tem? Não tem problema. Qual a importância? Eu faço o que eu quiser da minha vida, ninguém manda em mim, eu faço. Jonas. E aí, vai afundando espiritualmente. Porque está desobedecendo. Sabe que está desobedecendo, porque a consciência acusa. Nas pequenas coisas, o Espírito Santo nos incomoda. Está errado. Não faça isso. Mas nós muitas vezes preferimos fazer a nossa vontade, desobedecendo totalmente a Deus, demonstrando imaturidade. Imaturidade. E a quem nós devemos obedecer? A quem nós devemos obedecer? Primeiro, Deus, claro. O segredo do crescimento espiritual é obedecer a Deus. Todas as vezes que eu crucifico a minha carne para obedecer a Deus, eu cresço. Todas as vezes. A prática da palavra de Deus é que traz maturidade espiritual. Por isso que, se você não lê a Bíblia, se você não ouve a palavra de Deus, é impossível você crescer. Claro que você pode ouvir, você pode ler a palavra de Deus, é claro que tem que praticar, é a obediência. Mas como é que eu vou obedecer o que eu não conheço? Não adianta eu pegar meu filho de 2 anos e surrar o menino todo, se eu não explicar que antes, que não podia fazer aquilo. E surrar também é claro, estou falando aqui dos exageros, né? Nós temos que corrigir, mas depois que eu expliquei, depois que eu ensinei, depois que eu coloquei a regra, então eu tenho que seguir as regras. Como eu vou conhecer as regras se eu não leio as regras? Então está aqui. Deus deixou sua palavra. Isso aqui é um manual de felicidade. A Bíblia é um manual de felicidade. A Bíblia nos ensina como nós vamos ser felizes aqui na terra, apesar das circunstâncias, e a Bíblia nos ensina que nós vamos ser felizes eternamente. Então é um manual de felicidade. Quem entende isso, obedece, aprende, lê, quer crescer. Está pouco ainda, eu quero conhecer mais a Deus. É um contínuo, é todo dia. Eu sempre falo isso, eu não posso chegar no final do ano e terminar da mesma forma que eu terminei, que eu comecei. Não posso terminar do jeito que eu comecei, eu tenho que ter crescido, gente. Eu tenho que ter aprendido alguma coisa com Deus, eu tenho que ter crescido na graça, no conhecimento, na minha vida espiritual, e em outras áreas, profissional, seja o que for, eu tenho que crescer. Mas especialmente na espiritual, porque tudo que fazemos na minha vida secular, vai ficar aqui. Mas o que eu faço na minha vida espiritual, eu vou carregar um galardão que nós vamos receber no céu. Então eu preciso entender, obedecer a Deus, obedecer a Cristo. Se nós os chamamos de Senhor, então nós temos que obedecê-lo. Se eu chamo alguém Senhor, eu obedeço.
é porque eu estou obedecendo. Então, como é que eu vou falar que eu obedeço a Cristo em todas as coisas? Eu chamo Ele de Senhor e não faço o que Ele mandou. Olha, basta ler a palavra de Deus. Pega ali o Sermão da Montanha. Pega o Sermão da Montanha, vai olhando. Teu irmão fez alguma coisa com você? Perdoa. Se você está olhando com um olhar impuro para uma mulher, vai consertar isso aí. Não é só o adultério, é só olhar com um olhar impuro. Então eu tenho que trabalhar minha mente. Se você está ansioso, olha os pássaros, olha os lírios do campo. Pai sabe que vocês têm necessidade. Ele está cuidando de vocês. Olha os ensinamentos que muitas vezes nós não obedecemos e ficamos com coisas mínimas, ansiosos, desesperados, falta de obediência a Cristo. Então, quando eu fico ansioso, o que eu estou fazendo? Desobedecendo a Cristo. Ele falou: não andeis ansiosos. É uma ordem. E eu estou ficando ansioso, então estou desobedecendo. Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinando quem nós devemos obedecer. Obedecer a quem? Ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Lá na igreja de Antioquia, separaram, instruídos pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé, para ir numa obra missionária. Quem instruiu? O Espírito Santo. Como nós temos que estar atento à voz do Espírito Santo? Quantas vezes nós nos damos mal porque nós ouvimos e não obedecemos à voz do Espírito Santo? Deus falou e eu não obedeci. O Espírito Santo falou de forma clara no meu ouvido e eu não obedeci. Eu mostro maturidade quando eu obedeço a Deus, quando eu obedeço a Jesus Cristo através dos seus ensinos, e quando eu obedeço ao Espírito Santo que me fala de forma clara, me dá instruções de forma clara. Nós temos que estar atentos à voz do Espírito Santo. E quantas vezes nós não obedecemos? Deus fala para a gente fazer determinada coisa e nós desobedecemos. Deus nos instrui. Quantas vezes Deus já falou ao seu ouvido para você fazer alguma coisa na obra de Deus e você, por causa do seu comodismo, por causa a minha vida, por causa dos meus prazeres, por causa dos meus negócios, por causa do meu trabalho, eu deixei de fazer. Porque eu achei que aquilo era melhor de ser feito. Mas o melhor é ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. O Espírito Santo nunca vai te pedir uma coisa que não vai te tornar mais feliz. O apóstolo Paulo saiu pregando em várias cidades, passou por situações adversas, situações muito difíceis, até apedrejamento, naufrágios, açoites, tanta coisa ele passou. Mas ele chega no final da vida e ele diz que ele
tinha completado ali a sua carreira, ele tinha guardado a sua fé, que ali ele se sentia, em outras palavras, ele estava dizendo: eu sou completamente feliz, eu fiz o que Deus mandou, apesar dos percalços. Enquanto nós vemos o desobediente Salomão dizer: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, ele desviou, usufruiu dos maiores prazeres, teve tudo o que quis, mas se afastou de Deus em determinada época da sua vida, e ele chega no final, diz: o fim de todas as coisas é temer ao Senhor, o melhor é temer ao Senhor. Cheguei agora velho, perdi tempo, porque tudo aquilo era vaidade, e o resumo da vida é temer ao Senhor. Ou seja, apesar de Deus ter dado muita sabedoria, na época da sua vida ele foi imaturo, totalmente imaturo. Não é porque não sofreu e Paulo sofreu, não é isso. É pela obediência e a desobediência. A desobediência traz a imaturidade para as nossas vidas. Nós devemos também obedecer às autoridades constituídas. Lá em Romanos, capítulo 3, versículo 1 a 7, queria ler aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Até aí está bom. Então aqui o apóstolo Paulo ele fala que nós devemos obedecer às autoridades, respeitar as autoridades. Não importa qual o partido político, se você gosta ou não gosta, é a palavra de Deus. Eles eram perseguidos pelos romanos? Eram perseguidos pelos romanos. O romano era bonzinho? Não, eram maus, afastados de Deus. Só que aqui, nesse contexto, Paulo está dizendo que devia respeitar as autoridades. Num contexto ruim, não era um contexto bom, era um contexto de perseguição, de opressão pelos romanos. E ele dizia que obedeça às autoridades constituídas. Elas estão ali para fazer o bem. É claro que tem autoridades que fazem o mal, e a palavra de Deus nos diz que nós temos que orar por essas autoridades, para nós vivermos em paz. Não era o prefeito que você queria, não era o governador que você queria, não era o presidente que você queria. Ore, mesmo assim, para a gente viver em paz, para que haja harmonia. Então nós temos que obedecer. Isso mostra maturidade. Não quer dizer que eu compactuo dos conceitos, dos erros, não. Os erros, a própria palavra condena os erros. O político corrupto, ele vai pagar por isso. Vai pagar aqui na terra e vai pagar um dia. Mas é a nossa obrigação respeito às autoridades. Hoje em dia nós estamos vendo que os pais ensinam errado seus filhos. O professor chama a atenção do menino, ele vai lá tirar satisfação. É claro que tem professores ruins, etc. Mas é uma autoridade. Você tem que tomar cuidado para não tirar a autoridade e ensinar para o seu filho que ele
você tem que respeitar a professora. Você tem que respeitar as autoridades constituídas para trazer a paz, para organizar, para governar. Nós temos que estar atentos a isso. Isso mostra maturidade espiritual. Nós temos que entender isso também, que é a palavra de Deus. E ainda, a palavra de Deus nos diz obediência aos pastores, aos líderes. Se a pessoa, hoje em dia, o que acontece? Infelizmente, as pessoas fazem o que querem, não respeitam. Você prega a palavra de Deus. Se eu estiver pregando aqui o que não é a palavra de Deus, claro, tem que ser questionado, é heresia, o que não está na palavra de Deus. Agora, se eu prego segundo a palavra de Deus, então, o que as ovelhas têm que ter? Obediência. Quem não obedece é o quê? É imaturo, é imaturo. Eu canso de falar isso com os outros líderes, às vezes vem falar, fulano, menino, imaturidade. Ore, tenha paciência, mas mantenha a sua autoridade. Discipline quando for necessário, mas com autoridade. Não faça apenas porque eu acho, eu penso, não. É porque os pastores que fazem segundo a palavra de Deus têm autoridade. Eu só vou ter autoridade se eu prego aquilo que eu vivo. Os discípulos, as pessoas que estavam em volta de Jesus, eles falavam, olha, ele não prega como os escribas e fariseus, ele prega como quem tem autoridade. Sabe por quê que eles falavam isso? Porque Jesus Cristo vivia o que pregava. Então, se o pastor, o líder, está pregando e vive o que ele está pregando, ele tem autoridade porque ele não vai explorar as suas ovelhas, não vai fazer nada danoso para as suas ovelhas, não vai querer o mal, não é só porque eu quero jogar como os escribas e fariseus, jogar um fardo pesado, não, é para o bem, é para o bem. Às vezes a gente fala aqui sobre bebida, por exemplo. A palavra de Deus diz que a bebida é pecado? Não. É claro, a bebedice é pecado. Mas que a bebida traz um dano terrível. Os estudiosos já falaram, qual que é a pior droga que existe? A pior droga? O álcool. Não é o cigarro, não é a cocaína, não é o LSD, não são as anfetaminas. A pior droga chama-se álcool. Álcool. 15% das pessoas que bebem se tornam alcoólatras. Isso é estatística. 15%. A maior parte dos acidentes acontece porque a pessoa estava alcoolizada. Os acidentes automobilísticos, etc. Porque a pessoa estava alcoolizada. As maiores agressões, violência domésticas acontecem com pessoas alcoolizadas. Então, como é que nós vamos ficar defendendo álcool aqui? De forma nenhuma. 100% dos moradores de ruas que chegam lá na Missão Vida, moradores de rua, chegam alcoólatras. 100%. Nós trabalhamos com morador de rua. Nós vamos defender? Não defende de jeito nenhum. Por quê? Porque a gente vê as situações que acontecem nas famílias.
E às vezes o pai fala, não, mas eu sou controlado. Seu filho será? Além do testemunho, tem pessoas que vão ficar escandalizadas, porque se vamos dizer, alguém me pegar com um copo de cerveja aí, meu Deus do céu, o pastor bebe, trazer escândalo. Então obedeçam, para o bem seus, e dos seus filhos, e das pessoas que estão ao seu redor. Nunca falei, é pecado, mas é para o bem. A bebedice sim, claro. E a gente começa aos pouquinhos, o pecado ele vai nos arrastando aos poucos. Não tem problema isso, não tem importância. Quando eu assusto, estou totalmente envolvido nas situações. Obediência aos pastores, estou falando, citei um exemplo aqui, porque é uma luta constante que a gente tem, de ver pessoas que começaram com pequenas doses e se tornaram alcoólatras, de ser chamado porque o filho que bebeu, porque um dia viu o pai bebendo também. Ah, mas eu bebia só um pouquinho. Ah, mas você ensinou. Você tinha controle, ele não. Agressões. Então obedeça a palavra de Deus, obedeça o que os pastores falam, o que os líderes falam, vai fazer bem, mostra maturidade. Eu não preciso. Maturidade espiritual. Deus, Ele não quer a infelicidade de ninguém, não quer. Quando está escrito aqui, é porque vai trazer felicidade, meus irmãos. Vai trazer felicidade. Ah, mas o que tem? Eu ter relacionamento sexual antes do casamento, não tem jovem, quase não tem jovem aqui, mas o que tem? Vai trazer problema, desvalorização. Se abre brecha para o diabo entrar. Quando Deus coloca aqui que a fornicação, que o sexo é para o casamento, homem e mulher dentro do casamento, é porque é o certo. Deus não quer infelicidade para ninguém, não, Ele quer felicidade, Ele quer o bem. Então nós obedecemos e somos felizes, ou desobedecemos, somos infelizes. Obedecemos e mostramos maturidade espiritual, sacrificamos a nossa carne, o nosso eu, os nossos prazeres, para mostrarmos que somos maduros espiritualmente, ou desobedecemos e mostramos completa imaturidade, porque eu penso, eu acho, eu mando, ninguém intromete na minha vida, ninguém intromete, e você continua imaturo, é problema seu. Mas nós temos que pregar a palavra e falar da obediência no nome de Jesus. Então, se nós queremos ser maduros, ser uma igreja madura, obediência, essa é uma palavrinha que traz maturidade. Teremos muitas outras lições falando sobre aspectos da nossa maturidade. Eu espero que depois de todas as lições, tanto eu quanto você possam pensar
Eu quero agradar a Deus, eu quero obedecer, eu não quero ser Jonas, eu quero ser parecido cada dia mais com Jesus, porque eu obedeço a palavra de Deus. Falei aqui do exemplo do álcool, mas às vezes nosso jeito de ser, às vezes irado, ira com qualquer coisa, briga com qualquer coisa, tem que trabalhar, é desobediência. A palavra de Deus fala que a ira é obra da carne. Então, mentira, é desobediência. Não, mas a mentirinha só para, não fale mentira nem para os seus filhos. Se você não vai dar o doce, não fale que vai dar depois. Fale a verdade, você não vai comer o doce, ponto final. Você vai ensiná-lo a obedecer, que você cumpre com a sua palavra, como Deus cumpre com a sua palavra. Então são coisas que vão demonstrar a nossa maturidade espiritual em nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Nós vamos orar. Acho que cada um tem que pensar na sua vida, como está a minha vida espiritual, eu tenho sido uma pessoa madura ou não, eu sou obediente à palavra de Deus, eu amo, a palavra de Deus, então eu quero obedecer, eu quero fazer só a tua vontade, Senhor. Me perdoa quando eu errar, quando eu falhar, mas eu quero fazer a tua vontade, mesmo que me custe, que o teu Espírito Santo possa me conduzir. Às vezes é difícil, e a gente sai da trilha que Deus mandou, pelos nossos pensamentos, nossas vontades. Em nome de Jesus, que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, em nome do Senhor. Pai, Senhor, tua palavra foi ministrada aqui no templo, outras pessoas também fora do templo estão ouvindo essa mensagem, onde nos mostra, Pai, que para nós amadurecermos, nós temos que ser obedientes à tua palavra. Está aqui teu povo, pessoas inteligentes, pessoas que raciocinam, que têm pensamentos, ó Deus, mas mostra qual é o teu caminho da obediência para cada um de nós. Todos nós precisamos, Pai, dia a dia crescermos na graça e no conhecimento, sermos mais maduros. Ajuda-nos, ó Pai. Sem o teu Espírito Santo nós não seremos capazes, ó Pai, porque Ele que sopra no nosso ouvido. Não faça isso, ou faça isso. E nós somos gratos porque nós temos, ó Pai, um Espírito Santo que não erra, que sabe o que é melhor, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra possa trabalhar em cada coração, transformar o que precisa transformar. Começa no meu coração. Eu sei, ó Pai, que eu ainda estou nessa caminhada, assim como o apóstolo Paulo diz, avançando. Nós avançamos, não como dando murros no vento, de forma nenhuma, mas nós sabemos qual é o nosso objetivo, qual que é o nosso alvo, que é ser parecido com Jesus Cristo. Perdoa as nossas falhas, nossas imperfeições, ajuda-nos, ó Pai, e que o Senhor esteja fixando na nossa mente a tua palavra. Eu te peço isso na certeza que o Senhor vai nos abençoar, e o Senhor tem caminhos de felicidade para a gente, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, ó Deus, para ter um dia alegre e abençoado na tua presença, e à noite, ó Pai, possamos voltar para louvar, exaltar o teu nome, como nós louvamos nessa manhã, e poder aprender um pouco mais da tua palavra,
Eu te agradeço por isso e te peço a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.